Dramas da obsessão. Primeira parte. Leonel e os judeus. Capítulo 5. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos em uma reencarnação para a experiência da catequese, quando então todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhe serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, principalmente, conceder a esses infelizes transfugas do dever possibilidades de sofrer posteriormente as consequências dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Pois assim rezam as leis do amor e da caridade, a que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. As leis da fraternidade, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando o compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis em uma só etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos, exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim, a reflexão e o desejo de emenda obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que conquanto se apresente como provação, e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas, desaparecidas então completamente as antigas animosidades. Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das duas partes interessadas perjurou, falindo dos deveres de fidelidade. Tão cruéis e execráveis se apresentam esse tipo de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto são os motivados pelo ódio, e então grandes dramas, dignos de estudo e comentários, se verificam nas sociedades terrena e espiritual por meio de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. E até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino, como um denominado feminino, dominar um homem como uma mulher, valendo-se das tendências dos caracteres inclinados nos arrastamentos primitivos às complexidades do sexo, induzi-la a quedas deploráveis perante si mesma, o próximo e a sociedade, tais como o adultério,
a prostituição, a desonra irreparável pelo simples prazer de, pelas vibrações materializadas de sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores dos quais abusou no estado humano e os quais, degradantemente, conserva como desencarnado, em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual. Geralmente exercida tão só por intermédio da telepatia ou da sugestão mental, é bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsediado, contaminando-lhe a mente, o perispírito, os pensamentos, até o completo domínio das ações. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-los, como por ser ignorada de todos essa mesma infiltração estranha, e mais particularmente porque o tratamento seria antes moral, com a reeducação mental do enfermo por meio de princípios elevados, que lhes faltaram, não raro, desde a infância. Refutará o leitor lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade dos erros que sob tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsediado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher jamais será influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam em uma permuta de afinidades. Prosseguindo, lembraremos ainda certas obsessões de que tratam os evangelhos, os quais tornam o obsediado surdo e mudo, geralmente desde o nascimento ou a infância. E muitas vezes, quando passais por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vós encontrais diante de um doente psíquico, e não propriamente físico, de um obsediado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível, durante a desencarnação, e cuja consciência e vibrações, acometidas de 1000 prejuízos daí originados, somente conseguiram modelar para a sua reencarnação expiatória um feto, ou corpo, apropriado ao seu demérito consciencial. Casos há curáveis neste exemplo, como a retirada dos algozes, consoante a prática o tem demonstrado. A maioria, no entanto, não será curável, uma vez que aí se enquadrarão também os delatores, os caluniadores do passado, grandes intrigantes, maldizentes e blasfemos, aqueles que abusaram do dom da palavra para desabonarem o próximo, torturar os corações, escandalizar a sociedade em que viveram. Aqueles a quem destarte feriram, incapazes da magnificência do perdão, tornados inimigos poderosos, rodeiam-nos com represálias terríveis desde antes da reencarnação, perseguindo-os muitas vezes durante etapas longas, mesmo durante séculos. E a lei da criação assim o permite para que as criaturas, à custa da própria experiência, aprendam a considerar as leis do dever e da justiça, únicas que lhes concederão situação digna no seio da sociedade em que viverem. A cada um segundo as próprias obras. Eis a sentença ou lei exposta por Jesus que previne contra infrações tais. Não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más. Muitas serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de existências tumultuosas, pela ingratidão e a maldade desses que agora são as suas vítimas,
capazes de grandes atitudes afetivas para outrem, que não o seu inimigo, a quem obsediam, e não raro também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou a sublime moral da fraternidade evangélica. Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados, por outrem, a obsediar alguém por antipatias, despeito ou mesmo ódio, ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. Tais perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo, portanto, a ordens de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse ao ato, senão a obediência a uma entidade terrena ou invisível, a quem renderão homenagens e por quem nutrirão consideração. Serão, então, como um variante daqueles assalariados terrenos que, por uma paga, cometeriam qualquer espécie de vileza contra um estranho de quem nenhuma queixa teriam. A invigilância, o desajuste mental do obsediado na sua vida cotidiana, darão ensejos a tal possibilidade, apresentando-se esse caso, então, como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres, e não como inevitáveis resgates ou expiações de vidas pretéritas. Não nos esqueçamos daqueles que têm origem no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo ou um rival, de um desafeto ou de um ser querido, os quais, jungidos às suas ondas de atração, de tal sorte se adaptam a elas que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações. Geralmente curáveis por meio da prece, da meditação sadia e de uma doutrinação elevada e amorosa, tais obsessões que melhor qualificaremos de atuação ou assédio, uma vez combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsediado. Este atrairá fatalmente novas atuações das sombras, dado que se não dedique decididamente à prática do bem para a renovação dos próprios valores morais, enquanto aquele, pertencendo à classe humílima do invisível, grandemente sofredor, quase sempre ignorante de princípios redentores, ferido por injustiças e menosprezos da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado pela reencarnação, desde que demonstre desejo sincero de emenda, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveramos, do que mesmo mal. A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade, deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis, paciência infatigável, despreendimento e desinteresse, visando não somente a méritos para si próprios, mas, acima de tudo, ao cumprimento de sagrados deveres do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio do mais forte ao mais fraco, do esclarecido ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo.